pela sua vida que está aqui nesta noite. Diga para o seu irmão assim: irmão, Deus vai continuar falando conosco. Diga assim: irmão, não dá mais. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Como dizem os teólogos, carta ou epístola, o Dr. Lucas escreveu, ou Atos do Espírito Santo. Mas não vamos ficar com Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 9, versículo número 15. Atos capítulo 9, versículo 15 a 18. Depois nós vamos lá para Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quem encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a vir e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Glória ao Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém? Amém. Sente, por favor. Eu quero a sua atenção, para você não estar impedido de glorificar o nome do Senhor, de adorar o nome do Senhor, porque só dá o que tem. Glória a Deus. Se você tem glória, você vai dar glória. Se você tem aleluia, você dá aleluia. Se você tem gratidão, você é grato. Eu quero louvar a Deus por este momento. E eu tenho por certo que Deus vai continuar falando. Hoje foi um culto sincronizado. Desde os primeiros 2 hinos, a leitura da palavra, a diligência de oração, os louvores. Olha para o teu irmão, seu irmão. Deus vai mexer contigo. Está preparado? Irmão, se nós não sair mais crente daqui nesta noite, é difícil de sair, de se arrancar desta terra pela arrebatamento. Porque o que o Senhor tem a chamar a nossa atenção algo extraordinário. Eu peço que você não perca nenhum momento. Se esse teu irmão for conversar com você, fazer como diz, demorar para ele não. Só depois do culto você se abraça e canta na mão dele. Irmãos, eu estava orando e pedindo uma palavra ao Senhor.
Deus, Ele colocou no meu coração os que Jesus escolhe. Os que Jesus escolhe é um negócio sério, porque Deus chama todos, mas aquele que Ele escolhe, eu posso falar isso aqui porque tem tudo a ver com a Bíblia. Quando você pisca um peixe, que você olha o anzol, está bem piscado, não tem como o peixe sair. Desse jeito é Jesus quando Ele escolhe. O peixe se bate na água, se bate no seco, mas ele não consegue soltar do anzol. Assim é aquele que Deus escolhe. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um homem que lá na frente ele vai dizer que foi separado. Até então nem ele sabia que o Senhor Jesus tinha o separado no ventre da mãe dele. Assim somos todos nós quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo. Quando o Senhor nos chama, é uma coisa. Quando o Senhor nos escolhe, é outra coisa. E quando Deus nos escolhe, irmãos, não dá mais para fugir. Quando tentamos fugir, o negócio começa a apertar. Quando tentamos fugir, vem o vendaval, vem a tribulação, vem um negócio que não tem como explicar. Está dando tudo certo, mas quando a gente não faz, começa a dar tudo errado. E às vezes se pergunta, mas por quê? Não acontece com fulano, mas só acontece comigo. Por quê? Só acontece comigo. Porque primeiro, você foi chamado. Aleluia. E segundo, Deus te escolheu. E acabou. Encerrou. Não tem mais como largar, soltar o barato. Assim aconteceu com este homem chamado Saulo. E quando eu vou viajando neste texto, o Espírito Santo ele vai nos dando a revelação. E eu quero que você entenda bem, para que o Espírito Santo venha trabalhar dentro de você. E você pode sair daqui nesta noite renovado. Você pode sair daqui nesta noite chorando. Você pode sair daqui nesta noite dizendo: Senhor, eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor me escolheu. O Senhor não só me chamou, mas o Senhor me escolheu. Ou você pode sair daqui por raiva, porque Deus te escolheu e tu não queria ser escolhido. Porque o escolhido sofre. O escolhido é afrontado. O escolhido é perseguido. O escolhido muitas vezes tem que ir para a caverna. O escolhido muitas vezes ele tem que andar no deserto. Porque o escolhido, para ele ser escolhido, não vem a preparação antes. O escolhido também é preparado quando já é escolhido. Assim aconteceu com Paulo. Paulo ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 15: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Deus vai te escolher.
seu coração. Aleluia. Porque vocês, nós que estamos aqui, alguns de nós, não sabemos ainda. Se eu perguntar aqui, você disser, se eu perguntar quem é escolhido, você vai dizer eu, mas não tem certeza se é escolhido. Não sabe, não tem nem certeza se foi chamado. Ainda tem dúvidas, ainda tem medo, ainda tem receio. Paulo lhe deixou bem claro aqui em Gálatas, falando para a igreja, dizendo que ele tinha sido escolhido, separado por Deus no fim da sua mão. Só que Paulo precisava passar por algo que muitos crentes precisam passar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Saulo era o perseguidor da igreja. Nós conhecemos esta história de fato real. Prendia, pegou carta do sumo sacerdote, autorização, autoridade para prender os cristãos. Ele saiu de Jerusalém, foi a rumo de Damasco. E no meio ou perto de Damasco aconteceu o fato de vir o Senhor como luz e falar para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nós já sabemos o que aconteceu. Só que o Espírito Santo ele foi falando para mim, dizendo assim: há duas visões, e Paulo só tinha uma. Apesar que Paulo tinha um conhecimento da lei, ia ser um sacerdote, ia ser uma autoridade religiosa, porque ele estava sendo preparado para isso. Mas Deus tinha um plano na vida de Saulo, que não era os planos de Saulo e nem os planos dos sacerdotes para Saulo. Pior plano de Gamaliel para Saulo, mas era o plano de Deus para Saulo. Olha para o teu irmão e diz: irmão, tu pode fazer plano, o homem pode olhar para ti e fazer plano, mas o que vai prevalecer é o plano de Deus. E não adianta correr, não adianta fugir. Uma hora essa pessoa é pega, uma hora essa pessoa, Deus se manifesta, Jesus se manifesta para essa pessoa. Uma hora essa pessoa vai ouvir a voz do Espírito Santo, uma hora essa pessoa vai entender, mas até entender, Saulo teve que perder a visão. Saulo, antes de perder a visão, Saulo só tinha uma visão, e a visão era terrena. E Jesus disse para Saulo: por que tu está me perseguindo? Tu não está entendendo, não. Porém, Saulo não andou com Jesus. Saulo não participou do batismo de João para ser declarado um apóstolo, mas Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. Aí entra outra revelação que o Senhor está me falando. Tu não precisa de carteira eclesiástica para identificar quem você é. Você é identificado naquilo que Deus já te chamou. Não é o homem que vai dizer quem você é, é Jesus que vai dizer quem você é para Ele. Até porque quando aceitamos a Cristo, não somos mais nossos. Essa ventinha que está no rosto não é mais nossa, a nossa razão não é mais nossa,
Mateus 4:23. Jesus continua: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos desta oração que Jesus fez. Jesus estava dizendo para o Pai: venha o teu reino. Aleluia. Você vai já entender mais o que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração. E não para por aqui. E o Senhor, Mateus 6,33, vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:7. E indo, pregai. Jesus está falando para os discípulos: ide e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Só que os discípulos não entendiam, porque a visão dos discípulos era só uma, só a terrena. Pedro, para mostrar que era terrena, Pedro disse: e aí, Senhor, nós deixamos tudo por ti. E aí, o que é que o Senhor vai mostrar? Assim aconteceu com Saulo. Saulo só enxergava o reino terreno. E Jesus, mostrando para os discípulos que era chegado ao reino dos céus. E muitos de nós hoje, se nós dissermos assim: irmãos, ao reino dos céus, aonde? Cadê? Por quê? Porque ainda tem visão terrena. Então é necessário Jesus permitir que Saulo ficasse cego 3 dias e 3 noites. Não era só para Saulo cair por terra, mas por que Saulo tinha que ficar cego? Porque Saulo não enxergava o reino dos céus. Paulo não tinha essa visão do reino dos céus. E eu me perguntando: e aí, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer? E o Senhor me disse no meu quarto: eu quero arrancar essa cama do meu espírito no dia de hoje, porque a visão deles ainda está só terrena, mas eu quero dar a visão do reino. Então Paulo, que era Saulo, precisava passar por este processo. Eu não sei se você já parou para se perguntar: mas por que Jesus teve que cegar Saulo? Para que Saulo teve que ficar cego? Não precisava só o resplandecer da luz, já era o suficiente. Até porque quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E Jesus: levanta-te, vai para a cidade e lá vou dizer o que tu tem que fazer. Era só isso, mas ele teve que ficar cego. Mas por que, irmão? Por que ele teve que ficar cego? Porque Jesus disse para Ananias: Ananias, vai lá
vaso escolhido para Aleluia, glória. E Ananias chega na casa. Só que eu acho extraordinário que a Bíblia vai dizer que Saulo estava orando. E o impressionante é que Deus deu visão para ele de que Ananias, um homem chamado Ananias, chegava na casa de uma sobre ele. Deus dá visão. Você não vê nenhum momento antes a Bíblia mostrando que Paulo teve essa experiência com Jesus. O homem estava cego 3 dias, 3 noites, não bebia nem comia. Estava em. Olha para o teu irmão e diz: irmão, tu quer ver o mistério? Tu quer ver o reino? Consagra a tua vida. Diga: tu quer ter visão? Quer ter revelação? Jejum e ora. Saulo não tinha essa experiência. E Ananias chega lá, bem trêmulo, mas disse: eis-me aqui, Jesus. Foi lá orar sobre o perigoso, o mal, o perseguidor. E ele vai e diz no versículo 17: Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse. O que ele disse, irmão? Irmão Saulo. Irmão Saulo. Sabe o que ele está precisando de nós, irmãos? Quando Jesus mandava, a gente simplesmente só obedecia. Quando Jesus disse: vai lá que ele é um vaso escolhido, Ananias entendeu logo. Ele é do Senhor. Ele é meu irmão. Ele vai alcançar o reino. Ananias já teve experiências com Jesus. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. Deus deu uma visão para ele, só falando para ele. Aí continua dizendo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Irmãos, o escolhido, ele tem coragem. O escolhido, ele tem coragem. Aleluia. Eu escutei uma aqui dizendo agora que eu não sou. Você vai já entender porque você não entendeu ainda o que é. Aí ele vai dizer que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram o que, irmão, dos olhos? Irmão, tem crente que precisa cair esse escama. Precisa cair essas escamas, por quê? Porque os olhos ainda estão vedados para o reino. Só vê terreno. Como é que eu posso identificar uma pessoa que só vê o terreno e só vê problema? Ele não vê o reino. O reino é o que, irmãos? É poder. O reino é o que? É glória. O reino é o que? É presença. O reino é o que? É luz. O reino é o que? É manifestação. O que é o reino é cura. O que é o reino é libertação. O que é o reino é transformação. Irmãos, o Senhor está dizendo para mim e para você: entenda nesta noite que precisa cair a escama dos olhos para você ver e enxergar o reino dos céus. Quando a gente enxerga o reino dos céus, lá em Apocalipse vai dizer que são quantos anjos? Quantos anjos são lá em Apocalipse? Que tem no céu? Milhares e milhares. Aí a Bíblia vai dizer que os anjos
estão à disposição de quem, irmãos? Da igreja. É porque você não viu o anjo com a espada desembanhada ainda. Quando você vê, você vai acreditar mais no reino. Sabe o que a pessoa está me dizendo agora? Que alguns aqui que estão nesta noite precisam ter experiências espirituais para que a fé seja levantada nesta noite. Precisamos ter experiências espirituais com o Senhor. Muitos de nós estamos que nem Tomé, só creio se ouvir. Quando falam muito espiritual, parece que nós estamos falando uma coisa de outro mundo. É de outro mundo mesmo, mas é real. Você crê na pessoa do Espírito Santo? Você já viu ele? Mas você crê que ele existe? Você crê que ele é com você? Tem certeza? E nos embates da vida, nos problemas da vida, nós recorremos a quem? Qual é o nosso primeiro pensamento? É resolver com as próprias mãos. Mas se eu creio na pessoa bendita do Espírito Santo, até porque ele é mais real do que eu e você, e o mundo espiritual é tão real como eu estou vendo aqui. Quem está entendendo? Então logo me caíram as escamas dos olhos, como de umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi o que, irmãos? Batizado. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu tenho que mexer com você. Eu tenho que despertar você. Eu tenho que despertar você nesta noite. Se eu e você vamos olhar para a nossa condição espiritual, nós estamos deleijados espiritualmente. Nós estamos parados espiritualmente. Nós estamos adormecidos espiritualmente. Aleluia, meu Deus, louvar você. Irmãos, Saulo, passou 3 dias e 3 noites orando. Não achei que a Bíblia vai dizer, mas ele estava orando. Mas ele estava sem comer, sem beber, estava jejuando. Até porque os judaizantes tinham esse costume também de jejuar, irmãos. Saulo aprendeu e botou em prática. Só que daí, quando ele foi curado da vista, as escamas caíram, a Bíblia diz que ele se levantou e foi nas águas, foi no Espírito Santo, irmãos. Eu disse para você que ele mexeu em você. Quanto tempo de crente você tem que ir batizado com o Espírito Santo? Quanto tempo você de crente já é batizado que nem fala mais em mistério? Nós estamos precisando voltar a ter experiências com o Senhor. Nós precisamos inclinar o nosso coração a Deus verdadeiramente, para que nós venhamos sentir a presença de Deus verdadeiramente. E não somente uma emoção, um sentimento. E às vezes, irmão, o Senhor me revelou que tem crente que mente, dizer que está sentindo e nem está, para não passar vergonha. Mas eu não estou aqui nesta noite para envergonhar você, estou aqui para incentivar você a buscar experiências com Deus, sair desta estagnação. Precisamos se despertar para isto. Jesus, ele não mudou, irmã Verônica, ele nunca vai mudar.
Nós estamos precisando se despertar nos dias de hoje. Deus quer mexer com a sua estrutura espiritual. Deus quer se revelar para você. Deus quer usar você. Deus quer se manifestar através de você e de nós. Mas a nossa visão só está terrena, não está no reino. Enquanto tiver terrena, nós vamos ser terreno. Enquanto nós não aprendemos a viver na visão terrena e na visão celestial, nós vamos viver só na terrena. Tem pessoas que só querem viver o celestial nos momentos que querem, só no momento de congresso, só nos momentos de retiro espiritual, mas não quer viver esse momento todo dia. Aleluia, Deus. Sentir a presença do Espírito. Eu não duvido, se você não abrir seu coração, você não sentir a presença do Espírito Santo. Você sente Ele perto de você. Você sente Ele falando com você. Você escuta a voz dEle. Você sente Ele falando no seu coração. Você vê e percebe que Ele está falando na sua mente. E muitas vezes, por nós não termos mais esta visão do Rei, nós não conseguimos perceber nem sentir a presença do nosso amigo. Irmão, quando Jesus veio trazendo o reino, havia manifestação de milagres, havia poder no mundo espiritual, julgos eram quebrados, julgos eram desmantelados, escravos eram libertos no mundo espiritual. E não tem pessoas que têm uma saúde de osso, de ferro, mas é doente espiritual. Nada contra. Tem gente que vai à academia que fica só aquele padrão, abdômen saradão, mas é doente espiritual, porque não tem mais atitude de ter uma experiência de novo ou continuar a experiência cristã. Precisamos desse relacionamento com o Senhor. Precisamos sair desta zona de conforto. Irmãos, olha o que acontece com o escolhido. Olha o que acontece com a pessoa que é escolhida, que ela entende que é escolhida. Paulo entendeu. Paulo não questionou nada. Jesus diz: ó, levanta daí, vai para a cidade e faz o que eu vou te mandar fazer. Acabou. Quando as escamas caíram, que ele viu o reino, Paulo no outro dia estava pregando em Damasco. Paulo estava com sede de falar de Jesus. Paulo foi buscar. Paulo enfrentou até os irmãos, porque Barnabé chegou para apresentar Paulo e ele não acreditava. Barnabé foi apresentar para os apóstolos, os três da coluna, Pedro, Tiago e João. Tiago quase não acreditava nem Pedro. Barnabé teve que falar com eles. Aí Paulo passa um tempo, volta de novo, passa 15 dias com Pedro. Agora imagina o que Paulo estava falando com Pedro. E aí, Pedro, como é que foi a pescaria? Tu pegou muito peixe, Pedro? E aí, Pedro, como é que está a família? Não, eu tenho certeza que Paulo, com a sede que ele tinha, dizia: aí, como é que era Jesus? Me fala como é que Jesus falava. O que é que você sentia quando estava perto de Jesus? O que é que Jesus ensinou para vocês? 15 dias com Pedro, ele teve interesse de saber quem é Jesus. Mas Paulo não ficou satisfeito, Chaca. Paulo foi buscar experiências com Jesus. Paulo foi buscar a revelação do Espírito Santo. Irmão, isso aqui não foi ninguém que falou para Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 15.
Não foi o irmão Francinei que chegou para Paulo e disse: Paulo, Deus te escolheu dentro do ventre. Não! O Espírito Santo falou para Paulo, revelou para Paulo, dizendo para Paulo. E Paulo escreve a carta para os Gálatas: Ei, Gálatas, olha só, Deus te chamou, Gálatas, Deus chamou vocês. Pô, vocês começaram no Espírito, vocês vão querer acabar na carne? Deixa eu falar algo para vocês. Deus me separou pela sua graça. O que o separado, o escolhido diz, irmãos? O que ele diz? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, Paulo vai escrever dizendo: eu, de muita boa vontade, de boa vontade. 2 Coríntios 12, 15, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amados. Paulo não estava preocupado se o Everson ia amar Paulo. Paulo estava amando a alma de Everson. Por quê? Porque Paulo entendeu que foi separado. Paulo entendeu que tinha uma missão. Paulo entendeu que tinha que fazer. Sabe o que eu me lembrei agora? Foi o que a minha esposa falou aqui: ministério. Amanda, ei, deixa eu te dizer uma coisa: que na hora que ela estava falando, o Espírito Santo estava falando comigo e disse assim: ei, diz para a minha igreja não se confiar, porque ela pode ser salva pela morte, pode, mas quem garante no arrebatamento? Eu lhe pergunto: e negligente vai para o céu? Quem não cumpre o ministério vai para o céu? Ele vai ser arrebatado, irmãos? Nós estamos viajando, irmão, coisas que não é para viajar. Nós estamos pegando ganchos que não é para pegar. Ministério, ministério. Paulo, ele chega a dizer, olha o que ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo. Aleluia. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, o Senhor está falando muito forte com crentes aqui dentro desta noite. Quem morreu na cruz por mim, por você, foi Jesus. Irmão, nós somos um povo privilegiado, irmãos, porque nós somos um povo que vão para o céu. O mundo está se perdendo e vai para o inferno, irmão. Nós somos um povo que fomos escolhidos e separados, Jaqueline. Nós somos um povo que somos embaixador e somos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos representantes do reino dos céus da terra. Mas parece que nós não estamos entendendo. Olha só o que Paulo vai dizer, irmãos, o escolhido. 1 Coríntios 15, 10. Paulo vai dizer mais: pela graça de Deus
edificação, é para a sua vida espiritual. Então Paulo não pegou a graça do Senhor em vão, ele utilizou a graça de Deus, tanto que ele vai dizer que não foi em vão. Antes ele vai dizer: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí Paulo vai dizer: olha aí, não foi minha força, não é minha sabedoria humana, não é minha inteligência, não é minha habilidade, mas Paulo vai declarar, vai dizer: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe por que nós estamos desistindo da obra? Sabe por que nós estamos desistindo do ministério? Sabe por que nós não estamos querendo mais experiência? Porque está faltando graça. Está faltando graça em nossas vidas, cara. Está faltando nós pedimos para o Espírito Santo arrancar essa escama que está impedindo para enxergarmos o reino. Hoje nós vivemos uma carnalidade grande. É irmão contra irmão, contenda por contenda. Cadê a graça? Cadê a pessoa bendita do Espírito Santo? Aleluia! O Espírito Santo está convidando em você para termos experiências espirituais. Não é para nós depois estar vomitando experiência espiritual. É para nós executarmos a missão que Ele incumbiu em nossas mãos. Eu não sei se você sabe, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus já tem um plano para a tua vida, irmão. Deus já tem um plano para a tua vida. O primeiro plano dele é de salvação. Mas se nós não estamos cuidando nem da nossa salvação, imagine executar o ministério que Deus tem confiado. Por quê? Porque estamos enxergando só a terra. Só o terreno. Cadê o celestial? Cadê o reino de Deus? Que é poder. E não tem esse negócio, não, mas eu só vou ter unção quando eu for pastor. Só vou ter unção quando eu for evangelista. Só vou ganhar alma quando eu for evangelista. Paulo não tinha entendido ainda o mistério. Mas quando as escamas caíram, ele entendeu o mistério. Ele entendeu tanto o mistério que uma hora era perseguidor, outra hora ele fugiu pelo sejo, pelo campo do muro, e vazou para Jerusalém. Foi se esconder, conversa, e foi pregar na praça. Por quê? Porque ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está me falando aqui que tem pessoas aqui dentro que Deus tem falado para você falar, dito para você falar e você não tem falado. Por isso que você está nessa prova. Por isso que você não sai dessa situação, porque você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. E tem pessoas que dizem assim: Senhor, como é que eu vou falar se eu não estou vivendo? Isso não tem nada a ver com a tua vida, tem a ver com aquilo que Deus quer falar para aquela pessoa. Se ela não quiser aceitar, o problema é dessa pessoa. Porque quando nós temos experiência com Deus, começamos a enxergar o reino de Deus, temos a sensibilidade quando Deus fala, quando a carne fala e quando o diabo fala. Porque a voz do Espírito é diferente da carne e dos demônios. É totalmente diferenciada, mas quem não tem experiência não entende. A primeira coisa que a gente faz é a gente olha para a pessoa e rejeita o que a pessoa vai falar, porque olha para a pessoa. E às vezes o Espírito Santo está mostrando o cara todo emutelado. Quem já foi lá no centro da cidade e Deus usou um drogado para você? Deus usou um mendigo para você? Aleluia. Sabe qual é o problema hoje? Nós estamos vivendo nessa covardia espiritual.
Porque não queremos fazer o que Deus manda nós fazermos. Aleluia. E o Espírito Santo nos leva com sabedoria a falar as coisas. Não é no supetão, não, irmão. Ele diz como nós devemos falar. Ele diz como nós devemos expressar. A forma da nossa postura. Porque imagina se eu pregasse tão assim, sem essa expressão do meu rosto. Você está mais preocupado com a expressão do meu rosto ou com a palavra de Deus? É porque você não conheceu Elias. Você nem conheceu Paulo. E o senhor já conheceu? Já. Conheci pelas Escrituras. Depois vou lhe mostrar um versículo que Paulo fala em Coríntios, que ele diz que é rude. Eu sou rude nas palavras. Eu fui procurar esse significado de rude, sabe o que é? Grosseiro. Paulo era grosseiro nas palavras. Mas quando Paulo falava, havia demonstração do rei, que era poder. Por isso que Paulo não pregava na sabedoria do homem, palavras eloquentes, mas ele pregava no poder de Deus e na sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar pela sua vida. Não vai dar mais tempo. Olha só, irmãos, Deus. Eu ainda ia trazer as 3 características do escolhido. Deus está chamando e provando o seu povo para que do meio deles tire o escolhido. Você vai me falar naquela frase dessa que está pensando que no reino é bagunçado? É não. Tudo é no padrão de Deus. Tem pessoas que fazem uma buscazinha e querem uma unção extraordinária. Você pode buscar e buscar. Se não for liberado pelo Espírito, não adianta. Você pode estudar e estudar. Mas se você não for humilde, o Espírito Santo não te usa. Você pode ter o conhecimento que tiver. Mas se você for querer vomitar conhecimento, o Espírito Santo traga o entendimento e você só fala palavras. Sem unção. Eu quero orar pelos escolhidos. Eu quero orar por esses escolhidos. Mas eu não sei se eu sou escolhido. Eu tenho certeza que tem escama nos seus olhos, como tinha na visão de Saulo. Você está pensando que é fácil dirigir e pregar para a igreja?